No Brasil, a cor da pele não é só uma questão de aparência. Ela define trajetórias, oportunidades e lugares na sociedade. No centro desse debate está a categoria pardo, uma classificação oficializada no país há décadas, mas que ainda gera dúvidas. O censo 2022 mostrou que, pela primeira vez, os pardos superaram os brancos. Eles são hoje 45,3% dos brasileiros, mais de 92 milhões de pessoas. Mas afinal, quem são os pardos? A classificação atual é baseada na autodeclaração e envolve uma construção política que atravessa gerações. O movimento negro lutou para que os pardos fossem reconhecidos como parte da população negra, transformando uma categoria difusa num instrumento para conscientização e luta por direitos. Mas uma pesquisa recente do Datafolha revelou que 60% dos pardos não se consideram negros no Brasil, um dado que pode gerar consequências nas políticas públicas, na educação e no combate ao racismo. Num país marcado por desigualdades históricas, a categoria pardo expõe os dilemas de uma nação que ainda tenta entender o próprio rosto. No BDF Entrevista de hoje, vamos falar sobre essa identidade em disputa e o que ela revela sobre as possibilidades para a luta antirracista brasileira. Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e para essa conversa sobre identidade parda, eu recebo hoje Gabriela Bacelar, que é antropóloga, doutoranda pela USP e pesquisadora de estudos étnico-raciais. Gabi, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, eu estou muito honrada de estar aqui. Vamos lá, olha só, Gabi, em 2021 você fez a sua dissertação de mestrado em antropologia pela UFBA com o título Contra a Mestiçagem Negra, Pele Clara, Anticolorismo e Comissões de Heteroidentificação Racial. E agora ele vai ser lançado em livro, né, para você poder ampliar um pouco esse debate para outras pessoas. E aí eu te pergunto, naquela época, quando você escreveu a sua dissertação, que eu tive acesso, pude ler, eu percebi que ela aborda o tema de uma forma muito atual. Muitas discussões que estão surgindo hoje nas redes sociais, principalmente, você já antecipa em 2021, e quando a gente fala de internet de 2021 para 2025 é bastante tempo. Naquela época você já sentia que esses temas precisavam de novos olhares, de uma discussão mais aprofundada? Lua, primeiro, obrigada pela leitura da dissertação. Acho que o sonho de todo pesquisador é ser lido, né? Não ter o seu trabalho simplesmente engavetado. Bom, naquele momento eu queria muito compreender os dilemas que estavam sendo tratados em torno da categoria pardo, mas confesso que eu não queria tratar sobre o colorismo, porque naquele momento, eu publiquei em 2021, mas a pesquisa eu fazia desde 2018. Era muito um tema da internet, né? Então, quando eu falo sobre colorismo, eu sempre falo sobre isso, que no Brasil ele surgiu a partir das redes sociais da internet. Então, é sobre plataformas digitais. Não é um tema que surgiu a partir dos movimentos negros, nem é um tema que surgiu a partir da academia. Surgiu a partir das plataformas digitais. E com isso não estou desmerecendo a sua função política, né? Assim, muitos daqueles que levantaram o debate sobre colorismo se autodeclaravam enquanto militantes, ativistas do movimento negro. Bom, mas eu não queria tratar sobre o colorismo porque eu achava que era uma questão que permanecia na internet. Mas fui provocada, né, tanto pelo meu então orientador, quanto por outros pesquisadores, que aquilo conformava assim, algo relevante para observar as dinâmicas das relações raciais. Então, foi quando eu comecei a analisar melhor esses discursos, né, que estavam presentes nas redes sociais da internet. E, embora não se tivesse conformado com tanta força na internet uma espécie de movimento pardo, eu já pressentia, digamos assim, que esses movimentos seriam organizados porque o conflito em torno dessa categoria, o conflito em torno dessa autodeclaração estava atingindo temperaturas, né, de um debate muito alta, né, no sentido de
pessoas estarem se sentindo hostilizadas e de uma disputa até mesmo para quem deve ter acesso às políticas de ações afirmativas. Então, acho que por isso, né, por eu estar atenta a esses debates nas redes sociais da internet, é que de alguma forma eu consegui alinhar um trabalho teórico com uma certa atualidade e contemporaneidade dessas discussões. Pois é, Tentei. tentou e acho que foi bem sucedido. Até indico a leitura, Gabi, assim que o seu livro for lançado. Mas você já trouxe nessa sua primeira fala vários temas que a gente vai se aprofundar no programa hoje. Eu começo falando dessa pesquisa da Datafolha que a gente trouxe um pouquinho no começo do programa, falando que 60% dos pardos não se identificam como negros. Na sua pesquisa, você entrevista pessoas que se identificam como pardas e dá para perceber ali dois grupos diferentes. Um grupo que teve uma jornada até chegar nessa identidade, geralmente relacionada a experiências compartilhadas de sofrer racismo, por exemplo, e um outro grupo que chega nisso através de uma noção de ascendência miscigenada, de vínculos familiares. Então, queria que você comentasse um pouquinho de como foram esses relatos, o que te chamou mais atenção e se eles ajudam a gente a entender um pouquinho desses números. Sim, foi isso mesmo, Lua. Eu sempre digo que a autodeclaração negra, ela, em geral, não é arbitrária, né? Então, uma pessoa, ela não acorda em um dia qualquer e fala, não, agora eu vou me declarar negra. É um percurso, em geral, longo, que essa pessoa trilha para se perceber enquanto sujeito negro e, portanto, racializado. O que significa isso? Significa, de alguma maneira, você olhar de novo para a sua trajetória, outra perspectiva. Então, o bullying da escola não é mais bullying. Você entende que aquilo ali é racismo e, portanto, parte de uma estrutura, né, de desigualdade. Porém, existem também pessoas que confessam nunca terem sofrido racismo, mas que se declaram pardas a partir de uma série de fatores, né? Porque cresceram em uma, em uma família mestiça, porque cresceram em um ambiente cultural muito diverso, e aí vão reivindicar a culinária negra, vão reivindicar a culinária indígena, vão reivindicar a musicalidade do ambiente familiar, enfim, uma série de elementos. E esse grupo, coincidentemente, né, acaba sendo identificado como aquele grupo que não foi aprovado pelas comissões de heteroidentificação. Então, essas pessoas que, em geral, reforçam o argumento genético familiar foram as pessoas também que não foram aprovadas pelas comissões. Então, o que isso sugere? Que talvez não sejam, de fato, pessoas negras? Parece que sim. Então, eu acho que a semelhança que essa pesquisa tem com esses dados é, de fato, mostrar que, bom, existe um aumento na autodeclaração negra, né? A população negra cresceu e os especialistas afirmam categoricamente, não é porque existe um aumento da natalidade ou da expectativa de vida da população negra, é porque existe um aumento na autodeclaração, ou seja, as pessoas estão convertendo a sua autodeclaração para pretos e pardos. Ok. Uma parte disso se deve às políticas educacionais negras, né? E as campanhas também para o orgulho negro, enfim, que acompanha aí já muitas décadas do movimento. Só que uma outra parte disso, de fato, se dá por uma autodeclaração um tanto quanto instrumental, né? Ou seja, uma autodeclaração que visa acessar benefícios, que visa acessar políticas de ações afirmativas e que não necessariamente está em conformidade com o que o movimento negro elaborou para essa categoria. Agora, uma questão que vem surgindo em todo esse debate que você passa no seu trabalho
é a questão do pardo indígena, né? Que pelo menos uma parte do seu trabalho você chega a acessar alguns teóricos que falam sobre isso e você menciona sobre um apagamento desse grupo. O que você descobriu na sua pesquisa sobre isso, Gabi? Até 2021, de fato, eu não tive alcance para fazer isso. Então, já no período do doutorado, sim, eu consegui melhorar o meu entendimento, vamos dizer assim, sobre esse grupo. Bom, primeiro que eu acho que os movimentos indígenas eles precisam ser ouvidos em relação a isso. E me parece que a principal questão dos movimentos indígenas em relação a essa categoria é a subnotificação de grupos indígenas que estão sendo contados, né, contabilizados como pardos. Isso é um problema, né? Segundo, que de fato existe um apagamento dos descendentes indígenas dentro dessa categoria, e isso é uma contradição que o próprio Estado brasileiro não resolve. Por quê? Porque a categoria caboclo, ela era uma categoria oficial, só que a partir de 1940, a categoria caboclo deixa de existir como categoria oficial e passa a ser incorporada à categoria pardo. Ou seja, o que você entende disso? Que pardos não são mais apenas mestiços de pretos e brancos, mas também são mestiços de pretos, brancos e indígenas, já que a categoria caboclo entrou, né, na categoria pardo. Só que o Estatuto da Igualdade Racial declara que a população negra é a população formada por pretos e pardos. Então, não é culpa do movimento negro esse apagamento, como existem algumas versões, né, de discursos que vão afirmar isso, né, que o movimento negro é o grande vilão e o responsável por esse apagamento dos povos indígenas e seus descendentes em relação à categoria pardo. Não, é um problema da ordem do Estado, até porque a gente está falando de categorias de Estado. Ninguém no seu dia a dia vai se declarar pardo. Ninguém se declara... enfim, existe uma diversidade de categorias, né? E os censos já mostraram isso, os censos de 1976, censos de 1984, que foram censos abertos, mostraram mais de 100 categorias de cor, raça que as pessoas usam para se identificar. Então, essas categorias é que funcionam no dia a dia. No mais, a categoria pardo é uma categoria de Estado para operacionalizar políticas públicas. Então, se existe um apagamento indígena e de seus descendentes nessa categoria, e de fato existe, então a gente precisa pensar nas soluções coletivas para que isso se reverta, sem que isso também cause prejuízos para as políticas destinadas à população negra. Olha só, um outro elemento recente que trouxe mais complexidade para o debate racial no Brasil são as comissões de heteroidentificação. Vamos ver. Nos últimos anos, um novo elemento passou a fazer parte das políticas de ação afirmativa no Brasil: as comissões de heteroidentificação. Elas avaliam se a autodeclaração como preto ou pardo é compatível com os fenótipos do candidato, como pele, traços e cabelo. A medida surgiu para evitar fraudes e dar mais segurança às cotas raciais, mas também reabriu um debate delicado: quem é negro aos olhos do Estado? Num país marcado pela miscigenação, essa definição nunca foi fácil e tem impactos diretos no acesso à educação. Desde a Lei de Cotas, aprovada em 2012, o número de alunos pretos e pardos nas universidades federais quase triplicou. Saltou de 17% para 49% dos matriculados. Os números também se explicam pelo aumento de estudantes negros que ingressaram pela ampla concorrência. Mesmo assim, especialistas apontam que a presença negra nas universidades ainda está abaixo do que essa parcela representa na população e que muitas vagas destinadas às cotas ainda ficam ociosas. Enquanto isso, o MEC planeja padronizar as comissões de heteroidentificação em todo o país, com regras específicas para avaliação, capacitação dos membros e direito a recurso. As comissões não trazem respostas simples, mas ajudam a enfrentar uma questão fundamental:
como garantir que as políticas de reparação cheguem a quem precisa. Pois é, os processos de heteroidentificação começaram nas universidades, mas recentemente eles também têm sido incluídos em concursos públicos. Gabi, no seu trabalho você acompanhou a formação de bancas de heteroidentificação dentro da Universidade Federal da Bahia e trazendo aí bastidores do processo, me chama a atenção o quanto você humaniza esse processo, porque hoje essas bancas são colocadas como tribunais raciais, como locais e processos que tiram direitos, e você traz todo um bastidor que mostra também os embates internos para garantir que essa política realmente seja cuidadosa e coloque e inclua pessoas que sempre foram excluídas, né? Então, queria que você contasse um pouquinho de como foi fazer esse trabalho e dos dilemas que você notou que as pessoas envolvidas nesse processo, elas passam. Eu acho que, de fato, a categoria parda ela nunca esteve resolvida, né? Então, por mais que a gente tenha um acúmulo histórico, teórico, político sobre as questões raciais, a categoria parda ela sempre permaneceu como um dilema. E esse dilema foi transposto para a política através do sistema de cotas e das políticas de ações afirmativas. Então, o que eu percebi, por exemplo, na pesquisa, é que os próprios formadores e os próprios membros dessas comissões, no momento em que estavam passando pelo processo de formação, eles mesmos revisitaram a sua autodeclaração. Eles mesmos se repensaram. Eles chegaram com uma autodeclaração, algumas vezes, e saíram com outra. Ou chegaram com uma autodeclaração, permaneceram, mas complexificaram um pouco mais essa elaboração de si. Então, não existe política de risco zero. Existem falhas nesse processo, sim, e essas falhas precisam ser corrigidas, e existem mecanismos a partir dos quais essas falhas podem e devem ser corrigidas, através do recurso, e, em última instância, através do sistema judiciário. A questão, porém, que é um pouco problemática nisso, é que esse sistema judiciário ele está julgando a partir de quais parâmetros? Uma vez que, em geral, esses cursos de formação, todos esses muitos mecanismos, né, de educação para as relações raciais, eles, em geral, acessam convertidos, né, já acessam pessoas convertidas, ou, enfim, estudantes, mas juízes ou outras pessoas que estão em cargos decisórios talvez não estejam tão familiarizadas ou interessadas nesse tipo de, vamos dizer, formação ou informação, né? Formação e informação. Então, embora esses mecanismos de correção de injustiças, vamos dizer assim, existam e devam ser utilizados, às vezes também parece para as pessoas que compõem e executam as comissões de heteroidentificação, parece um pouco que é um trabalho também de enxugar gelo, porque existe uma porcentagem muito alta de pessoas que vão acessar a justiça e que vão ter o seu pleito deferido. Mas essa proporção tão alta reflete, de fato, uma correção de injustiça ou reflete uma falta de alinhamento desse sistema judiciário com os interesses da comunidade negra e para o qual foi desenhadas as políticas afirmativas, entende? Será que essa porcentagem tão grande de pessoas que estão sendo aprovadas é porque elas foram injustiçadas e agora a gente está corrigindo o problema? Ou será que é porque esse judiciário não está alinhado com a perspectiva das comissões e está aprovando um outro perfil? Aí a gente precisa também pensar sobre isso. As comissões, como você bem disse, são relativamente recentes, e como são relativamente recentes, elas estão em um período de aprimoramento, e existem esforços institucionais que estão sendo feitos, seja localmente, né, a partir de cada instituição, seja em nível de MEC, né, Ministério da Educação, a nível de Estado, que vão trazer contribuições e proposições que
melhorem, né, os resultados gerados por esse trabalho. Falando nessas proposições, Gabi, no caso dos concursos públicos, as bancas de heteroidentificação têm gerado uma série de polêmicas por não classificar pessoas de fenótipo compatível com a política de cotas. O Brasil, de fato, tem acompanhado, por exemplo, o caso do CNU, em que especialistas e até ativistas do movimento negro ouvidos pela reportagem falam da necessidade de maior qualificação e transparência nesses casos, que é justamente o que você está trazendo na sua fala, Gabi. Tomando o exemplo das bancas das universidades que a gente tem visto que começaram primeiro, que estão mais estabelecidas, e desses processos que você acabou de falar que precisam ser instituídos para melhorar as bancas, enfim, e garantir que a política funcione, você tem algumas sugestões do que poderia ser feito para que esses processos sejam melhores e realmente atinjam quem precisa? Eu acho que, em primeiro lugar, precisa haver uma maior fiscalização sobre o funcionamento dessas comissões. Porque, por mais que a gente esteja aperfeiçoando, existem alguns parâmetros que já estão mais ou menos estabelecidos. Então, parâmetros que vão dizer, por exemplo, que uma pessoa, para compor uma comissão, ela precisa ou já ter uma experiência anterior relacionada ao tema das questões étnico-raciais, através de uma disciplina, de um curso, enfim, de uma pesquisa que realizou, ou, se essa pessoa não tem essa experiência, que a instituição que está contratando ela para compor uma banca, que essa instituição forneça essa formação. Então, existe um parâmetro aí que é razoável. Esse parâmetro está sendo respeitado? Não tenho como dizer. Existe, portanto, a necessidade de fiscalizar se esses parâmetros mínimos ali que a gente está tentando garantir, porque isso é mínimo, que isso seja primeiramente obedecido. Acho que, em segundo lugar, claro, uma garantia de uma formação e de uma formação que tenha um currículo mínimo, né? Porque, veja, se a gente está formando pessoas para executar uma política pública, para cumprir uma política pública, então não é qualquer curso do que se chama de, entre aspas, letramento racial que vai funcionar, né? Até porque esses cursos do que se chama de, entre aspas, letramento racial, eles são completamente arbitrários, arbitrários de que qualquer pessoa especialista, ela vai ministrar um curso de acordo com o que ela mesma sabe e de acordo com o que ela entende que é importante. Mas o curso de letramento racial, ele não dá conta da especificidade que é o trabalho de uma comissão e que está muito centrado, de fato, nos problemas relativos à categoria pardo. Então, a sua diversidade regional, a sua diversidade, a diversidade dos candidatos em termos de localidade. Essa banca está acontecendo durante o verão, durante o inverno, em uma cidade litorânea, no interior do estado. Então, todas essas questões e mais essa diversidade regional relativa à categoria pardo, de um candidato, inclusive, que pode ter saído do norte do Brasil e foi tentar no Nordeste, ou que saiu do Sul e foi tentar no Centro-Oeste, enfim, essa diversidade regional relativa à categoria pardo precisa ser um dos centros dessa formação para as bancas de identificação, e eu vejo que não é. Em geral, quando eu falei sobre o curso de letramento racial, é porque, em geral, o que se faz nessas bancas são cursos de letramento racial. Ou seja, falar o que é racismo, falar como o racismo se manifesta, etc. Tudo isso é importante, sim, mas, então, se a gente garante um letramento racial como uma espécie de base teórica comum, então que a gente garanta um tempo maior de formação, porque a gente vai ter que falar sobre letramento racial e a gente vai ter que falar sobre o pardo e as problemáticas relativas às comissões de heteroidentificação, que tem uma bibliografia própria para isso. Tem uma bibliografia própria para a questão do pardo, para as comissões de heteroidentificação, e isso precisa ser garantido. Então, eu acho que alinhar, eu poderia falar de muitas coisas, né? Mas pelo menos alinhar uma boa fiscalização com uma boa formação, eu acho que já é meio caminho andado.
Bom, vamos falar de outro assunto que a gente já tocou aqui na entrevista. Se você que está assistindo a gente se interessa por debates envolvendo raça no Brasil, dificilmente você não ouviu falar de uma palavra que se popularizou muito nos últimos anos. Colorismo, um conceito que se tornou cada vez mais presente nos debates sobre raça no Brasil. A teoria nasceu da experiência de mulheres negras nos Estados Unidos e parte da constatação de que as diferenças no tom de pele podem mudar completamente a forma como as pessoas são tratadas, ainda que elas tenham a mesma origem racial. Mas o que acontece quando essa ideia atravessa fronteiras, se espalha em escala global e passa a circular como tendência montada pela lógica dos algoritmos? Nesse novo contexto globalizado, a identidade deixa de ser um processo vivo, coletivo e contraditório para virar mercadoria, algo que se possui, se ostenta e se disputa. É nesse terreno fraturado que o colorismo ganha força, primeiro como nome para uma desigualdade real, mas também como sintoma de algo mais profundo, as contradições de um sistema que transforma até as dores da diáspora negra em categorias de consumo. Pois é, um debate que dá o que falar e que a nossa entrevistada investiga com muita profundidade. Gabi, no começo da entrevista você até disse que não queria abordar esse tema na sua dissertação, e ele acaba sendo um tema que permeia muito e faz uma provocação muito necessária, acredito, muito alinhada ao que está acontecendo hoje. Então, queria que você falasse para a gente por que você propõe no seu trabalho o anticolorismo. É um termo que está na sua dissertação e que, enfim, é essa proposta em oposição ao que a gente tem visto hoje. Eu acho que quando eu pensei sobre o anticolorismo, primeiro eu pensei sobre um chamado político para o antirracismo. Então, a gente precisa desenvolver ações antirracistas, a gente precisa se comprometer com o antirracismo, ou seja, combatendo o racismo em todas as suas formas de manifestação. E se uma das formas de manifestação é através dessa hierarquia de cor ou raça no interior da comunidade negra, que isso também seja debatido e seja combatido. Eu acho que começar por aí é importante porque existem alguns autores que vão falar que, colorismo, ou seja, o que é supostamente uma hierarquia no interior da comunidade negra, é uma forma de racismo. Então, por que a gente fica trocando palavras? Porque o racismo, ele, querendo ou não, é um assunto não grato. O racismo, ele é muito debatido a partir das redes sociais da internet, a partir de certos coletivos políticos, mas ainda é um assunto não grato. Então, a gente fica trocando palavras. A gente troca racismo por colorismo. Então, é uma forma de racismo, vamos tratar como racismo. Então, anticolorismo seria uma forma de chamado político para o antirracismo, ao mesmo tempo, uma forma de combatermos essa categoria, porque é uma categoria importada e que não fala sobre a mesma realidade do Brasil. Ela é importada dos Estados Unidos, né, como foi dito na apresentação, e que não reflete exatamente a mesma estrutura de hierarquia racial que se conformou no Brasil, que foi a partir de um mito de democracia racial e de uma extensa miscigenação das classes populares. Nos Estados Unidos, a estrutura de desigualdade se conformou a partir do apartheid, e isso tem muita diferença. Isso implica que, durante o apartheid, uma elite mulata de pele clara, e aí eu estou falando mulata e de pele clara para ser fiel aos termos que pesquisadores desse tema utilizam, né? Então, pesquisadores vão apontar que durante o apartheid, uma elite mulata e de pele clara se estabeleceu socialmente, economicamente e politicamente. E isso se deu justamente por conta da guetização da população negra, né? Então, esse isolamento, vamos dizer assim, dessa comunidade negra nos Estados Unidos fez com que um certo grupo dentro dessa comunidade ascendesse e se estabelecesse por gerações. Agora, isso não é o mesmo do Brasil.
A gente nunca teve, formalmente falando, um isolamento da população negra. A gente tem um processo muito amplo de miscigenação e a gente teve indivíduos que individualmente, e eu estou sendo redundante de propósito, individualmente ascenderam através principalmente da música ou do futebol, enfim, através de uma série de estratégias, mas que nunca se conformaram com uma elite preta, parda ou mulata no poder econômico, no poder político, no poder social. Nunca se estabeleceu uma elite mulata. Então, não faz sentido, a começar por aí, não faz sentido a gente importar essa categoria para cá, porque também os indicadores sociais eles vão mostrar que, de fato, os negros de pele clara nos Estados Unidos têm sim, em função de tudo isso que eu falei, têm sim uma qualidade de vida melhor. Os indicadores não são os mesmos que os pretos. Só que no Brasil, os indicadores de pretos e pardos são sim semelhantes. Existem diferenças de um ou outro indicador que mostra que às vezes pardos estão em uma pior colocação, ou às vezes os pretos estão em uma pior colocação, mas em geral eles estão na mesma posição da estrutura de classe. Então o anticolorismo também é uma forma de que a gente trate o colorismo como uma oportunidade para tratar diversidades negras, ou seja, uma oportunidade para que a gente compreenda os diferentes processos de racialização que vão se dar a partir de diferentes critérios. Então, a racialização de uma mulher negra não é o mesmo que de um homem negro. A racialização de uma pessoa negra LGBT não é a mesma que de uma pessoa negra hétero cisgênero. Então, a racialização de uma pessoa negra de pele clara possivelmente também não é a mesma de uma pessoa negra de pele preta, mas isso é sobre uma diferença a partir do que se chama de interseccionalidade ou marcadores sociais da diferença. Então, eu acho que o que o colorismo contribui é para a gente pensar a diferença. Eu acho que ele não contribui para afirmar uma hierarquia que, na factualidade, ela não se verifica. Eu acho que isso não é uma contribuição, mas para pensar a diferença é uma contribuição. Então, anticolorismo é um chamado para o antirracismo e, ao mesmo tempo, é uma forma da gente deslocar o que é o discurso atual sobre colorismo, que é rivalizar, né, pretos e pardos, que é se tornar uma categoria de acusação contra os pardos, acusação de ilegitimidade, de ilegítimos. Pardos são ilegítimos. Pardos não merecem as políticas afirmativas porque não são negros de verdade ou não são tão negros quanto os pretos. Então, é uma forma de combater onde está esse discurso sobre o colorismo atualmente e deslocá-lo para que a gente considere diferenças no interior da comunidade negra. Pois é, e olha, falando justamente nisso, independentemente de qualquer diferença que exista, como a Gabriela acabou de falar, os índices entre pardos e pretos continuam muito similares, ou seja, pouca coisa mudou, o racismo continua. E é sobre isso que a gente vai falar nesse próximo bloco. No Brasil de hoje, brancos continuam no topo da pirâmide social. Já pretos e pardos enfrentam juntos a base mais dura da desigualdade. De acordo com o último censo, a taxa de pobreza entre pessoas brancas é de 18,6%, entre pardos 38,4%, entre pretos 34,5%. O desemprego também é maior entre pretos e pardos, assim como a informalidade, os trabalhos mal pagos, a violência, a insegurança na moradia e a exclusão dos cargos de liderança. Mesmo representando mais da metade dos trabalhadores do país, pretos e pardos ocupam menos de 30% das posições de chefia. E no ensino superior, os números também revelam o abismo. Só 3% dos estudantes de medicina são pretos, menos de 22% são pardos. Essa realidade, marcada pela exclusão e pela violência, é o pano de fundo do debate sobre a identidade parda e é também o que obriga a olhar para frente. Nesse contexto de oportunidades escassas, quais estratégias são necessárias para combater o racismo?
E as respostas do passado ainda fazem sentido no presente? Como resposta a todos esses dilemas, influenciadores digitais têm sugerido uma identidade parda afastada da identidade negra, uma identidade parda mestiça, que não é exatamente uma ideia nova, mas tem se apresentado como nova. E aí, Gabi, o que me chama muita atenção, de uma forma até pessoal, eu trago aqui, porque também sou um público-alvo desse tipo de conteúdo, é a promessa de conforto, é uma promessa de que a partir do momento em que você assume uma identidade parda, que não é negra, você não vai ser questionado, você vai sair de um limbo racial e você vai se sentir pleno com todas as suas características mestiças. E aí a minha pergunta para você, que é uma estudiosa da identidade, é possível a gente falar em plenitude, é possível a gente falar em conforto, numa realidade racial brasileira que ainda é tão complexa, tão contraditória? O que dizer dessas promessas e dessa expectativa? Pois é. Então, isso é muito complexo, de fato, e envolve vários grupos, né, se encarem de frente, se olhem no espelho e reconheçam suas próprias contribuições nesse atual dilema. O que eu quero dizer? Por um lado, esses movimentos pardos, eles oferecem uma solução para o limbo racial. Tá, mas o que eu entendo como limbo racial? Veja, a gente tem uma estrutura de hierarquia racial muito bem demarcada. Então, ela está demarcada a partir do quê? A partir das experiências de racismo. É muito difícil para mim compreender que existe um grupo imenso de pessoas que estão submetidas ao racismo, seja aquele que se manifesta nas relações do cotidiano, seja aquele que se manifesta na desigualdade de acesso, né, estrutural, e que ainda assim esteja numa espécie de não lugar, que é assim que definem limbo, né, como uma espécie de não lugar. Veja, se você é vítima de racismo, se você é parte dessa população que é racializada e que, portanto, está suscetível à discriminação e à violência e à desigualdade de acesso, que não lugar é esse? Eu acredito que esse não lugar é muito mais retórico do que real, entende? Eu acho que existe uma retórica que cria esse espaço de limbo para que, e isso inclusive é parte da estratégia do que foi o mito da democracia racial, confundir, né, as pessoas a partir do que é o seu lugar social demarcado pela raça, porque os lugares sociais estão demarcados pela raça, pelo marcador racial. Então, o limbo na minha concepção, é uma retórica. Se você é um indivíduo negro e você ainda assim se sente no limbo, no não lugar, é porque você teve acesso a uma elaboração muito específica de negrura que não comporta a diferença, entende? Por exemplo, na minha pesquisa, eu coloquei negros no banco de imagens do Google e o resultado foram rostos de pessoas pretas. Mas o negro não é preto e pardo? Então, o que a gente pode tirar desse exemplo pequeno, que eu poderia citar muitos outros? Que ainda existe uma elaboração de negrura que está muito apegada a esses traços muito fortemente africanos. Mas no Brasil, o negro vida, né, como poderíamos citar aqui a partir de Guerreiro Ramos, é um negro vida que é mestiço com populações indígenas, com populações fronteiriças do Brasil e com muitos povos europeus e asiáticos que vieram para o Brasil. Esse é o negro brasileiro. Então, de fato, existe um problema, e aí é um problema dentro da comunidade negra, de certos setores da comunidade negra, né? Não ela em geral, de não compreender essa amplitude do que é ser negro no Brasil. Ao não compreender essa amplitude, ela vai elaborar a negrura como um espaço muito restrito.
E aí, nesse espaço restrito, eu não tô, você não tá, muita gente não tá. E aí, se sente em limbo racial. Mas isso é uma versão, entende? Isso é só uma versão da negrura. Existem outras que vão comportar essa diferença, né? Agora, de fato, como eu disse, existem versões mais restritas do que é ser negro. E isso implica uma disputa, isso implica um embate, isso implica um movimento político, educacional, para que essa diversidade ela seja compreendida, né? Compreendida em termos de política, compreendida em termos de raciocínio político, enfim. E, de fato, o que esses movimentos pardos fazem é pegar certas fragilidades ou pegar a natureza dos embates que a gente ainda não resolveu para se promover como a solução. Mas veja, todo grupo populacional, político, enfim, tem divergências internas, tem disputas. E a gente trata disso, a gente supera isso, ou a gente arrasta isso com o tempo, através de várias versões, como eu disse, né? A gente precisa estar atento a esses movimentos pardos para que a gente veja, primeiro, o seu histórico, como você disse. Ele se coloca como novidade, mas não é uma novidade. Ele tem uma filiação política muito específica e histórica também, por mais que se negue isso, não está deslocado no tempo e na história, não é uma fagulha, né? Alguém que inventou o fogo, não é alguém no sentido de um movimento, né? Que pega versões, né? Que já estavam aí e atualizam para as plataformas digitais, produzindo uma espécie, inclusive, de coache da autodeclaração racial. Ninguém pode oferecer ser coache de uma autodeclaração racial. As pessoas elas precisam chegar a isso por conta própria. E as pessoas, inclusive, precisam compreender que esse conflito interno em relação à sua autodeclaração, em relação à sua identidade, às vezes pode ser resolvido da seguinte forma: eu não sou destinatário das políticas de ações afirmativas, ao mesmo tempo, no meu dia a dia, eu não vou me declarar como uma pessoa branca, porque eu não me entendo como uma pessoa branca. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu não sou destinatário dessa política. Isso pode ser resolvido assim. Porque, como eu disse, quando a gente trata sobre cotas raciais, preto, pardo, indígena, das categorias do IBGE, a gente está tratando sobre categorias do Estado, que tem definições e funções próprias. Isso não impede, de forma nenhuma, que as pessoas se declarem caboclas, se declarem negras, se declarem azuis. Azul porque é uma categoria que surgiu dentro desse senso aberto que eu mencionei, da década de 70 e da década de 80. Cor de jambo, queimadinha de sol, que também foram categorias que surgiram nessa pesquisa da década de 70 e 80. Enfim, isso não impede, você pode se declarar como você quiser dentro da sua elaboração subjetiva, dentro do seu histórico familiar, dentro do seu contexto cultural, mas compreender que entre isso e a categoria do Estado vai ter uma diferença. Às vezes tem uma coincidência, às vezes não. E admitir isso, né, no sentido de que essas categorias e essas políticas elas servem para uma reparação histórica, não deveria ser difícil. Não deveria ser difícil compreender que dentro da minha elaboração subjetiva eu sou complexa, como todo ser humano é, mas que dentro da categoria do Estado eu vou me declarar como parda ou como negra apenas se o meu perfil for condizente com esse perfil aqui que precisa de reparação histórica, porque é vítima sistemática do racismo. Isso não deveria ser difícil de compreender, sabe? Então, eu teria muitas críticas relativas assim, a esses movimentos pardos, mas tentando responder a sua pergunta, eu sou muito prolixa, eu sei disso. Gabi, eu vou pedir licença só para fazer um comentário final. Eu acho que você trouxe muitos elementos fundamentais na sua fala. E eu encerro toda essa reflexão pensando, olhando um pouquinho para trás também. Os nossos mais velhos do movimento negro passaram por muitas dessas questões e eles resolveram tudo isso, e você passou um pouco por isso na sua fala,
chegando em lugares em comum para lutar por um objetivo em comum, que é o combate ao racismo, o fim do racismo e políticas de reparação que ainda são tão necessárias. Então, Gabi, eu quero te agradecer muito pela sua participação, por essa entrevista. Espero que ajude muita gente a compreender esse momento tão complicado do nosso debate racial. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Lua. Muito obrigada, gente. E assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Até a próxima. Tchau!